Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Pediram para avisar que um veículo, placa 9230, está com a luz acesa. Pode descarregar a bateria, né? Hoje nós temos a palestra, como já está exposto ali, né? Educação moral e sexualidade. Nossa irmã Elisângela vai conduzir o estudo por nós e espero que a gente possa aproveitar bem, né, tudo que vai ser dito, porque é coisa que todos nós passamos no dia a dia. Alguns avisos. A gente tem nas segundas, quartas-feiras de 20 às 21 horas, a reunião pública e o atendimento fraterno. Então, aqueles que quiserem ser atendido, chegar um pouco mais cedo, deixar o nome para receber as orientações. No domingo também é a mesma coisa, só que o horário é de 9 às 10, né? E de segunda a sexta, de 20 às 21. Então, tem que chegar por volta de 19h30 na segunda e quarta, e às 8h30 no domingo. Nós temos a evangelização infanto-juvenil em todos os dias de reuniões. É feito lá embaixo, então aqueles que quiserem trazer as crianças, né, na segunda, quarta e domingo, serão muito bem-vindos, porque as crianças já começam cedo na evangelização. Nós vamos, então, iniciar nossos trabalhos. Vamos pedir o Mendes para que faça a prece inicial por nós, e logo em seguida, nossa irmã Elisângela vai falar conosco. Que a paz de Jesus possa envolver todos os corações aqui presentes, nos dois planos da vida, e que nos traga serenidade e harmonia, para que possamos ter uma reunião produtiva para todos nós nos dois planos. Que Jesus nos abençoe, envolva a nossa irmã expositora, para que os estudos saiam
de forma positiva para todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Paz e luz para todos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, né? Quem esteve na segunda passada, eu estava aqui. E mais uma oportunidade de falarmos, do Evangelho de Jesus, da doutrina, e trazermos aí esclarecimentos, acerca de temas tão atuais e muitas vezes ainda considerados tabus, no nosso meio. Então vamos falar de educação moral e sexualidade, e sempre trazendo aí a perspectiva de que o assunto não se esgota com esta exposição. Então, quando chegar em casa, tem muita literatura sobre este tema, muita literatura espírita de altíssima qualidade. Bem, então vamos começar com o Evangelho, o Evangelho que é a nossa bússola, nosso direcionador seguro. O apóstolo Paulo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que está lá no livro de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós temos uma coisa maravilhosa que Deus deu a todo ser humano, que é o livre-arbítrio. Então, nós podemos fazer o que a gente quiser, não é? Mas será que tudo vai ser bom para a gente? É isso que o apóstolo traz nessa frase, e a gente começa por ela. Por quê? Porque quando nós falamos de sexo, sexualidade, a gente não pode nunca apartar isso da educação moral. E quando a gente pensa, quando o apóstolo falou isso, ele falou isso para uma série de coisas. E este assunto, claro, ele também, nós temos que passar por esta análise desta frase, porque a nossa consciência, nós temos gravado lá tudo que é correto, não é? A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos que diz isso. Por isso, nós vamos então fazer todo o estudo referenciado em várias obras da doutrina, e o Evangelho também. E vamos começar trazendo definições, tá? Porque existe muita confusão ainda sobre o tema. Bem, sexo e sexualidade são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. O sexo, gente, é biologia. Ele é definido no que diz respeito à anatomia humana. Nós vamos ter pessoas que todos nós, desde quando nós nascemos e fomos atribuídos a um sexo de acordo com a nossa composição física. Então, se divide em feminino, masculino e o intersexo. O que é esse intersexo? É bom estudar porque a gente vai se atualizando, Na minha época, tinha uma novela da Globo e tinha uma personagem que foi um tabu e fez um frisson danado, que foi a tal da Buba, que era chamado de hermafrodita na época. E quando eu fui estudar sobre isso há um tempinho atrás, um pouco antes, porque eu comprei um livro para o meu filho, que tem 150 perguntas sobre o assunto, feitas por jovens de mocidades espíritas de vários lugares diferentes. É um livro do Wellerson Santos, o palestrante, ele é expositor e também é médium. E esse livro, a primeira pergunta, ela traz exatamente isso aqui, a definição. E eu falei, olha que legal, porque a gente ouve dizer, são tantos termos que apareceram ultimamente, que a gente fica confuso. E o intersexo é esse ser humano, essa pessoa que nasce com órgãos masculino e feminino no mesmo ser. Às vezes ele nasce com órgão masculino e com útero. Então, esse é o intersexo.
Então, essa divisão é biológica. Então, o sexo ele é definido de acordo com isso, de acordo com a nossa composição física, tá? Órgãos internos e externos, ok? E sexualidade? Aí já é diferente, né? A sexualidade, ela é a maneira ao qual a pessoa, ela vivencia, ela expressa emoções, ela se manifesta, e aí entra uma série de questões na sexualidade. A sexualidade, ela não necessariamente está ligada ao sexo em si, tá? Ela está ligada a questões culturais, questões biológicas também, questões sociais. Ela é mais ligada à questão do sentir, né, do manifestar. Então, são coisas diferentes, tá? Aí nós falamos de sexo na questão... meu filho, há muitos anos atrás, ele era ainda piquitito, ele me perguntou: mãe, o que é sexo? Masculino e feminino, filho. Pronto, acabou. Ali ele se deu por satisfeito. Ele cresceu mais um pouquinho, a pergunta voltou, mas ele não queria aquela resposta, ele queria outra resposta, né? Porque nós temos aí dentro desta palavra dupla significação. E a sexualidade, ela é algo além, ela está no campo do sentimento. Pode haver sexualidade e não haver o ato em si, né? Porque aqui quando nós falamos de sexo, além do masculino e feminino, existe o ato em si. E nós vamos falar sobre isso, porque que é um assunto que... Não, mas na casa espírita a gente deve falar disso? Ora, se nós estamos aqui, todos nós passamos por isso, não é verdade? O mundo só é mundo, nós temos sociedade, família, civilizações, graças a uma lei, que é a lei da reprodução. E vamos falar dela daqui a pouco. E ainda existem alguns termos que nós temos aí na atualidade, que faz aí muita confusão, que é orientação sexual e identidade de gênero. E nós não poderíamos deixar de falar deles também. Afinal de contas, é muito discutido, é certo e errado, né? Tem muitos julgamentos. Então vamos entender primeiro e aí vamos falar sobre depois. Orientação sexual, o que é? É tudo que se refere à atração, tá? Atração amorosa, emocional e sexual também, que a pessoa tem em relação a outra pessoa. Então, orientação é hétero, que é a atração feminino-masculino, o homo, que são pessoas do mesmo sexo, tem as pessoas ainda que têm atração por ambos os sexos, é o bissexual, e tem o assexual que não tem atração, não sente atração por ninguém, nem pelo feminino, nem pelo masculino. Na nossa sociedade, nós temos pessoas, né, de todas as orientações. E quando a gente vai falar de identidade de gênero, aí é outra coisa ainda, né? A identidade de gênero é se a pessoa ela se identifica com o gênero ao qual foi atribuído a ela biologicamente quando ela nasceu. Então, a pessoa nasceu biologicamente no sexo feminino, mas muitas vezes, ao longo aí, às vezes até na própria infância já começa, na adolescência, ela não se identifica com a polaridade feminina. Bem, trouxemos conceitos que, se vocês jogarem no Google, tá aí. Mas e a doutrina? O que a doutrina fala? Sexo é pecado? Sexo é errado? Né? O que a doutrina diz sobre isso? E a doutrina diz muito. André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Hamed, nós temos uma vasta bibliografia falando sobre o assunto. E é muito importante nós adentrarmos esse entendimento espírita, porque o espiritismo ele veio para tirar o véu de muitas coisas que nós entendemos de forma equivocada. E na visão espírita, o sexo ele é um fenômeno biológico que está presente na vida do homem, não, em toda a natureza, toda. Ali tem uma imagem de uma melancia. A melancia, para ela estar na nossa mesa, passou por um processo de fecundação.
Mas a fecundação da semente, a germinação da semente é um processo de fecundação, né? A árvore, quando a árvore ela nasce, ela fecunda no solo, ela cria raízes. Todo esse processo é um processo também, é um fenômeno biológico da natureza, que também é um fenômeno que se pode dizer um fenômeno sexual, tá? E ele não só está presente em nossas vidas, mas ele faz parte de uma das leis. Quem estava aqui na segunda passada, eu falei que nós temos 10 leis, as leis naturais ou leis divinas, né? É quase como uma continuação. E nós temos uma das leis, eu não sei se vocês se lembram que a gente tem a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, tem várias, né? Então nós temos uma lei, que é a lei de reprodução, que é através dela que nós vamos perpetuando as espécies. Não existem animais que estão em extinção, panda, koala, tem que ser preservados, tem que fazer reprodução em cativeiro para que perpetue a espécie. Então nós estamos submetidos a uma lei. E da mesma forma que nós, seres humanos, deturpamos muitas coisas, o sexo é uma das coisas que a gente deturpa. É igual o dinheiro. O dinheiro é ruim. Alguém vive sem dinheiro? Para se sustentar? Não. O dinheiro é neutro. Quem faz dele bom ou mal somos nós. A mesma coisa, o sexo. Não é? E aí, André Luiz diz, lá no livro Ação e Reação, pela abençoada mediunidade do Chico, que sexo é força de amor nas bases da vida. E quando a gente fala que sexo é força de amor, então a gente já começa a ver a visão espírita da coisa. Amor, tem uma palavra ali muito importante nessa frase. Mas será que sempre tem amor? Será que a gente tem, né? Então, o sexo, o ato em si, ele é certo só se for feito para fins de reprodução? Pobre das mulheres, né? Pensa, a minha avó teve 20 gravidezes. No passado era normal, né? 14 partos naturais, porque na roça, né? Na roça. Mas pensa, então, será que realmente a doutrina defende que é só para reprodução, já que está dentro de uma lei de reprodução? Bem, vamos lá então. Tudo a gente tem obra aqui que fala sobre, e nós estamos muito bem orientados. Não necessariamente. Olha só o que o espírito Caibar Schutel, um grande espírito espírita, ele trouxe para a gente no livro Fundamentos da Reforma Íntima. Sexo tem um sentido de troca positiva das sensações e vibrações carnais e fluídicas. Não é uma fonte exclusiva para a procriação, mas também para a troca de energias e sentimentos entre os seres que se unem para uma vida em comum. É errado? Não. É sujo? Não. A gente é que suja as coisas todas, a gente que bagunça. Por quê? Porque nós somos seres dotados de vibração. Nós temos a nossa vibração, nós temos campo energético. E esse momento é um momento que é de troca. Quando lá no livro Gênesis, no Antigo Testamento, fala, né, que Deus criou Eva e Adão, e aí a Eva foi até tirada da costela do Adão, né? A gente estudando na doutrina, a gente vê que são aspectos mitológicos, mas muito interessantes, tem muito o que aprender. E aí, quando fala em outros pontos da Bíblia também, falam que quando há a união do homem com a mulher, faz com que sejam uma só carne. Existe uma comunhão, uma troca fluídica e energética. E ela é muito benéfica. E aquelas pessoas que, por exemplo, o Chico foi um missionário, não teve esposa, dizem que é por isso que viveu tanto, né? Chico, Divaldo. Brincadeira, né, gente? Nós ajudamos os homens a viver mais, né? Eles é porque tinham muito trabalho, missionários.
Mas geralmente as mulheres vivem mais do que os homens. Mas Chico, Divaldo, grandes missionários que não tiveram uma família, e o Divaldo queria muito ter uma família, né? Ele conta nas palestras dele que ele ficou muito triste quando a Joana de Ângeles falou para ele que ele não ia, nessa encarnação, ele não ia ter uma vinculação com uma mulher. Mas não impediu ele de ter filhos, e ele teve muitos. A Mansão do Caminho, não sei quantos que ele registrou, mas acho que foram mais de 300. Pois bem, essas pessoas não tiveram ali uma relação com uma outra pessoa, mas será que essa energia deles ficou sem canalizar? Ficou sem essa... Porque essa energia, gente, é uma energia de criatividade, é uma energia de criação. Ou será que eles canalizaram essa energia de outra forma? Eu tenho certeza que sim. Fazendo bem, se dedicando, e de tantas outras formas que eles canalizaram essa energia. Então, não precisa de ser somente para procriação, porém, nós temos que lembrar que o nosso corpo físico, ele é um templo que nos foi emprestado. Isso aqui é um empréstimo que a gente vai ter que devolver quando a gente for para a nossa casa verdadeira, né? E esse templo, nós temos que zelar por ele. Então, a gente tem que zelar muito também por essa troca fluídica, não é verdade? Porque será que é toda a troca fluídica que vai nos fazer bem? Então, para reflexão. Mas respondendo aí a pergunta, não precisa ser somente para a procriação. Faz parte da vida. Nós somos seres que fomos criados para a gente ter uma vida em abundância, em plenitude. Então, por que não usar essa energia também para, né, a nossa felicidade? Não tem erro nenhum nisso, né? Agora, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, nós temos aí algumas questões que falam em torno do assunto. E elas são muito interessantes porque vai responder um pouquinho sobre a questão dos conceitos que nós trouxemos. Sexo, orientação sexual, identidade de gênero. A doutrina a espírita é a que explica de forma muito clara tudo que a gente hoje tem dúvida. Então, a questão 200, pergunta lá, Kardec pergunta assim, os espíritos têm sexo? E aí o espírito de verdade fala que não do jeito que a gente entende, né? Não como entendeis, porque o sexo depende da organização. Que organização é essa? Organização biológica. Quando nós não estamos aqui na carne, nós estamos no plano espiritual. Mas lá não tem Emmanuel. Emmanuel não se apresenta como um homem, né? Joana de Ângeles se apresenta como mulher. Nós temos sim a nossa composição perespiritual. O que é isso? Tem o corpo físico e tem o espírito. O espírito é uma chama, né? Ele não é nem... A gente não vê espírito, na verdade, porque o espírito ele não tem essa forma. O que tem essa forma é o perespírito. É a colinha que a gente tem do espírito com o corpo físico. Eu estou nesta encarnação na polaridade feminina. Existem as polaridades feminina e masculina. E a gente reencarna em cada polaridade para aprendizado. Existem espíritos que, inclusive, reencarnam muitas encarnações numa polaridade, porque ainda precisa de aprender muita coisa. A gente fala que quem reencarna na polaridade feminina já fez aí um curso de pós-graduação, doutorado em muita coisa, né, gente? Mas o Divaldo, numa palestra, ele traz esse assunto de uma forma muito interessante, que a mulher, quando nós estamos na polaridade feminina aqui, passando aqui na Terra pela polaridade feminina, nós aprendemos uma coisa que é uma conexão com o mais alto. Então ele fala que a vida é como se fosse um gráfico. O homem, ele tem uma força, a polaridade masculina que chama ânimos. E ele fala que fica muito na horizontal. O que é o ânimos? O homem é aquele que desde os primórdios é o que sai para caçar, não é? É o que tem a força bruta, não é? Precisa de arredar um móvel do lugar, carregar um peso. A mulher vai
vai sofrer, o homem está ali. E na história da humanidade, o homem ia, caçava e a mulher ficava cuidando, não só dos seus filhos, né, mas também fazendo a parte de plantio, de cultivo. E essa parte é de maior sensibilidade. A mulher, ela quando fica grávida, o cérebro já começa a mudar. A gente perde uns neurônios, não sei se vocês sabem, né? Eles não contribuem muito com a gente, né? A gente podia ganhar uns neurônios, né? A gente perde. Mas para quê? Para ficar atento ao bebê, ao choro do bebê, a sensibilidade começa a aumentar. Então tem que diminuir um pouco ali a carga de pensamento para preocupar com outras coisas. E aí a mulher, ela é o ânima. O ânima é esse acolhimento, esse envolvimento, né, de cuidado materno, de sensibilidade. E no gráfico, se o homem está mais na horizontal, que é a preocupação com o alimento, é a preocupação com a casa, é a preocupação em dar o conforto para a família, em proteger, a mulher, ela está na horizontal, ela está mais ligada ao alto. A mulher, ela é uma conexão com o plano mais alto, não que os homens não sejam. Que quando ele traz isso, ele fala bem claro, não é que os homens não sejam, mas é que a sensibilidade feminina ajuda nesta conexão. Então nós reencarnamos em polaridade masculina e feminina para aprender, para evoluir. E ainda o Espírito de Verdade conclui ali, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então o Espírito não tem sexo. Ele sim, ele reencarna em polaridades, e muitas vezes, quando ele vai voltar na polaridade contrária, aí ele tem resquícios, porque nós somos o quê? Um ser completo, a gente traz a nossa bagagem toda lá de trás. Por isso que nós vemos, às vezes, homens, o Chico Xavier mesmo. O pessoal falava assim, o Chico, será que o Chico era homossexual? O pessoal questionava isso. Não, gente, o Chico já estava num patamar superior. Mas nós temos notícias que o Chico, ele foi em várias encarnações na polaridade feminina. Veio o Chico Xavier na polaridade masculina, mas numa sensibilidade que muita mulher não tem. Num carinho, num envolvimento de ternura que muita mulher não tem. E tem muitos homens que são assim. Às vezes em casa, a mulher aqui, é o couro lá, que troca a lâmpada, que mata a aranha, e o homem é aquele que acolhe mais. Mas isso não tem nada a ver com a questão, da sexualidade. Então, olha como que é esclarecedor. E aí a gente vê também, tem uma história que um amigo meu conta muito, que é o seguinte, a interpretação, o homem e a mulher. O filho foi estudar fora. E aí ele manda uma carta para os pais. E ele dependia dos pais para estudar nesse lugar. Aí o pai lê a carta e fala assim, esse menino tem jeito, vou te falar, viu? Não. Mas o que foi, bem? Tá aí, pedindo aí, pai, manda mais dinheiro. Aí a mãe pega a carta e fala assim, bem, eu não estou vendo nada disso. Ele escreveu aqui assim, pai, manda mais dinheiro. A interpretação da mãe foi, de ternura. Então, as polaridades, elas vão nos ajudar a desenvolver habilidades e progredir, porque nós só vamos aprender a respeitar quando a gente passa na pele, não é verdade? Então, gente, o espírito não tem sexo, mas nós temos uma necessidade de reencarnar numa das polaridades. Aí a pergunta 201 fala... Em nossa existência, pode um espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? É o que a gente está falando, Sim, claro, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Não sei se vocês sabem que a última reencarnação de Judas Iscariotes, ele foi Joana d'Arc. Foi a última que ele passou aqui na Terra, na polaridade feminina. E nós temos tantas outras pessoas que... conhecidas e desconhecidas, que passaram por polaridades diferentes também, por uma necessidade, por um aprendizado, para nós entendermos o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é prover, o que é cuidar em cada momento.
Lá na 202, quando errante, o que é o errante, gente? É quando a gente está lá no plano espiritual, na fila para reencarnar, trabalhando, né? Que ninguém vai ficar lá tocando harpa, né, gente? Não vai ter isso, vai ter muito serviço para a gente. Então, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Minha mãe fala assim, eu não vou reencarnar nunca mais como mulher. Chega. Eu falei, eu não sei, só não sabe, eu não sei, eu não tenho tanta certeza. Será que você já aprendeu tudo que só tinha para aprender? Aí o espírito de verdade responde que isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas que haja de passar, de fato. Mas Elisângela, você só está falando polaridade feminina e masculina. E onde é que entram aí os nossos irmãos homossexuais? Calma que nós vamos chegar lá. Aí Kardec complementam, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Em tudo. Quando é que nós vamos progredir em tudo? Chegar no nível de Jesus. Quanto tempo que vai demorar? Quantas vidas nós vamos ter que passar? Quantos milênios nós vamos ter que passar? Muitos, indo e voltando. Olha só, a gente vai ter que voltar em sexos diferentes, em posição social diferente, né, que vai proporcionar a gente aprendizado. Se hoje, nessa encarnação, eu sou péssima em matemática, física, química, eu posso ter certeza, eu vou ter outras que eu vou aprender, vou dominar melhor, aí, avante, já aprendi isso aí, né? Então, agora, vamos para a próxima. Então, por isso que nós temos essa questão, ficou muito claro aí nas perguntas. E a sexualidade na visão espírita? Então, falamos do sexo. E a sexualidade? Aí nós trazemos o espírito Hamed. Não sei se vocês conhecem a obra desse espírito, que é magnífica. Tem o livro As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Renovando Atitudes. Pelo menos são esses três que eu estou lembrando de bate-pronto. E no livro Os Prazeres da Alma, ele fala que quando nós nos reportamos à sexualidade, num parágrafo antes, inclusive, ele fala que a gente comete muito erro de confundir sexualidade com sexo. É que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? A sexualidade, ele fala aí, devemos dar amplo significado, porque ela envolve, a energia sexual envolve um todo. Todo grande artista, gente, Chopin, Beethoven, eram pessoas dotadas de uma grande energia de sexualidade, porque sexualidade não tem a ver necessariamente com sexo. Olha só, ele fala da estética, da arte, da cultura, da sensibilidade, dos estímulos espirituais, as alegrias vitalizadoras do afeto e outras tantas forças criativas. E olha que interessante, quem aqui já fez curso de passe, é passista, ou conhece alguma coisa de chakra, ou centros energéticos, nós temos um centro energético que é chamado de genésico, tem o básico, o genésico, eles são muito próximos, eles são nessa região dos órgãos genitais. Ele é um chakra de baixa frequência. Ele é ruim? Não. Ele é um chakra que está mais ligado à terra. E ele é o chakra responsável por questões da criatividade, por questões da alegria. Quando a pessoa está com depressão, todos os chakras são interligados. E a gente tem esse aqui que liga com o plano espiritual superior. O chakra básico e genésico juntos, eles ligam com a terra. Então, um é o reflexo do outro, porque todo chakra ele tem a frente e o verso. A gente tem um aqui, que é o frontal, ele tem a parte da frente e tem a parte de trás. O que é a parte de trás do coronário, que é o que está aqui em cima, que liga com o plano espiritual superior, é esse genésico. E quando a pessoa está com depressão, esse chakra ele está pouco tonificado, porque perde a alegria, perde aquele gosto por viver. E é o chakra que está ligado nessa região por causa de energias vitalizadoras, forças afetivas. Então, olha como que é importante. Só que tudo precisa de equilíbrio. E aí, agora falando de orientação sexual na visão espírita, é uma questão que, desde lá da época do Pinga Fogo, foi feita uma pergunta para o Chico no Pinga Fogo sobre a questão da orientação sexual, da homossexualidade, né? E isso, nos dias de hoje, é tão discutido e divide tantas pessoas. E a gente traz aqui
a Revista Espírita, que foi escrita por Kardec. Então, Kardec, um homem, né, de 1800, que nasceu naquele período ali de 1800 e pouco, então aqui já era 1866, então estamos muito recuados no tempo. Ele traz, no final do 13º parágrafo desse texto da Revista Espírita, que o título era As Mulheres Têm Alma, a gente deu um upgrade, né, gente? A gente não tinha alma lá na Idade Média, aí a gente recebeu uma alma, né? As mulheres nem alma tinham. Aí ele escreveu esse artigo aqui, e eu vou falar para vocês o que está dizendo aqui, né? A gente se apresenta aqui nessa vida, nessa existência, como homens e mulheres, mas a gente desconhece o que a gente foi. Então, numa encarnação anterior, todo mundo quer fazer regressão, porque acha que foi rainha, princesa, né? Ninguém pensa que foi um soldado da Gestapo lá na época do nazismo. Ninguém pensa que foi um membro do grupo do Gengis Khan lá que botava o terror nas vilas. Não é? Então, olha só, a gente tem aí nosso histórico. Então, cada existência a gente vai vir de um jeito, tá? E aí aquilo, ó, se essa influência, que é a influência da polaridade que você reencarnou, ela se repercute na vida corporal, mas ela vai repercutir também na vida espiritual. Quando a gente desencarna, a gente chega do lado de lá como? Como Elisângela, com a mesma cara. Se o espírito, né, eu estiver numa condição espiritual mais avançada, o espírito do idoso rapidamente pode tomar a feição de quando ele era jovem. Mas se a gente, né, for do jeito que a gente está e sem evolução, a gente vai aparecer do jeito que a gente foi mesmo na última vida, não é? Aí ele fala que o mesmo acontece com o espírito. Ó. O espírito passa da vida espiritual para a corporal, aí numa nova encarnação ele vai trazer todo o histórico dele. Então pensa, uma pessoa que viveu 50 encarnações num corpo feminino, numa polaridade feminina. Beleza? Aí, o planejamento reencarnatório foi feito. Se a pessoa participou ou não, aí já é outra história, né? Que cada um conforme suas obras. Aí planejou vir na polaridade masculina para aprendizado. Chegando aqui, mudando de sexo, em sua nova encarnação, ele vai conservar gostos, inclinações e caráter inerente ao sexo que acaba de deixar? A maioria das vezes, sim. Pode acontecer que sim. Porque pensa, foram muitas encarnações, muita encarnação cuidando, né? As mulheres sempre tiveram um autocuidado, assim, a questão estética. A gente assiste aqueles filmes de época, né? As mulheres com aqueles penteados bonitos, aqueles vestidão. Então pensa um monte de encarnação, Aí de repente, não, você vai vir homem. Aí, quando reencarna, desde pequeno, tem trejeitos femininos. E aí o pessoal começa a xoxar, né? Olha só como é que a doutrina é tão esclarecedora. Ela consegue trazer luz para a gente. Quer dizer que aquela pessoa ela vai ter uma orientação sexual homossexual? Não, não quer dizer nada. Não é? Aí ele continua. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e certas mulheres. Assim, não existe diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material que se aniquila com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, a alma, o ser essencial imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Ou seja, muitos indivíduos, muitas pessoas chegam aqui e aí elas não se identificam. Algumas vão seguindo a vida com maior, né? Homens com maior sensibilidade, mulheres mais masculinizadas, mas alguns não se identificam. Opa, eu estou no corpo errado. Não existe endereço errado na vida espiritual, a gente sabe, né? Tudo tem um porquê. Mas se explica o porquê que a pessoa ela não consegue se identificar, né? Então, a doutrina ela traz esse esclarecimento. E o que falta muito na gente que eu falo como coletivo, é a falta de caridade.
de caridade moral, de respeito, porque muitas vezes nós julgamos. E aí a gente recorre a Jesus. Jesus julgou? Novamente trazendo lá, ó, Maria de Magdala. Ela era uma meretriz, lindíssima. Ela só recebia os grandes membros da sociedade. Teve um encontro com Cristo, né? Cristo, inclusive, afastou 7... Lá na Bíblia fala demônios, a gente sabe que eram obsessores. E ela quis seguir o Cristo. E para quem já leu as obras de Humberto de Campos, Boa Nova, a gente vê que não foi mil maravilhas. A série The Chosen é linda, né? Quem quiser assistir é maravilhosa. Mas não foi tão tranquilo ali, igual na série The Chosen, não. Pedro e os outros não queriam que ela andasse com o grupo. Porque, pensa naquela época, uma mulher que foi uma meretriz super famosa, lindíssima, começar a andar com eles. Ia queimar o filme, né? Como a gente diz hoje. Então, e Jesus recriminou. Jesus falou, não, Maria, você não vem com a gente, não. Não, em momento nenhum. Tanto que a primeira pessoa para a qual ele apareceu quando ele volta, né? Quando ele se materializa ali, na hora que ele já tinha sido crucificado, e aí passou o terceiro dia para Maria de Magdala. Porque a conversão dela foi uma das mais significativas do Evangelho, porque ela tinha uma questão muito intensa, forte, no desvirtuamento na parte do sexo. Ela era rica, ela era poderosa, né? Então a gente vê que a doutrina explica e nós temos aí muito material para a gente entender que tem explicação, né? E o que precisamos é entender que desvirtuamento, gente, acontece em qualquer polaridade, em qualquer orientação sexual, né? Como eu disse, o sexo não tem problema, o problema é o desvirtuamento que é feito dele. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, existe promiscuidade, existe desvirtuamentos, tanto na orientação heterossexual quanto homossexual. É igual eu falei do dinheiro. Dinheiro é neutro. O problema é o que faz dele, né? O que a gente faz dele. Bem, e o que a educação moral diz sobre isso? Porque o tema é educação moral e sexualidade. E aí eu inverti para a gente falar de educação moral. Gente, tudo que Deus criou passa pelo crivo da nossa consciência. E se passa pelo crivo da nossa consciência, nós temos que entender que nós somos seres racionais e que já temos o certo e errado aqui dentro. Então a gente tem que passar também, não só este assunto, mas todos os outros, pelo crivo moral. E a educação moral é educação sexual? Tem que ensinar educação sexual nas escolas. Não. Educação sexual nas escolas vai falar, usa camisinha, usa anticoncepcional. Não é isso. É, antes de mais nada, a educação do ser imortal, a educação afetiva. É a criança, desde a eternidade, ela entender que o corpo dela é um templo. E o corpo do outro também é um templo, que precisam ser respeitados. É ela entender que o direito dela e a vontade dela também começa e termina onde vai o direito do outro. Aqui nós temos André Luiz, no livro Caderno de Mensagens, com uma resposta a uma pergunta muito interessante que foi feita a ele, sobre essa questão da disciplina sexual. Perguntaram assim, por que a disciplina sexual é recomendada pelo plano espiritual cristão? Olha só, disciplina sexual, por que ela é recomendada? E é um assunto que poucos pais chamam os filhos para conversar. Ele ainda é um tabu, né? Eu vou conversar sobre isso com meu filho, ele é uma criança. Mas se você não falar para ele enquanto ele é criança, alguém vai falar. E esse alguém lá fora vai falar da forma que você vai falar, sob a luz do Evangelho, a luz da doutrina? Ou será que vai trazer os aprendizados que ela trouxe lá da casa dela, que pode ser equivocados, não estou falando que são. É melhor quem falar isso para os nossos filhos?
não é? Então André Luiz fala, olha, claramente a disciplina sexual é recomendável em qualquer plano da vida, para que a degradação, olha só o termo que ele usa, não arruine os valores do espírito. Ou seja, disciplina sexual passa por educação afetiva, educação moral e educação moral em todos os aspectos, inclusive sobre este assunto, não é? Porque se os nossos filhos sabem se respeitar e se amar, eles também vão aprender a respeitar e amar aos outros na mesma medida. Bem, e aí a gente tem também uma outra pergunta muito importante lá do Livro dos Espíritos, que é a 701. Tá? Essa pergunta, ela fala o seguinte: qual das duas? A poligamia, dos Mohammeds lá, né, do Oriente Médio, que tem não sei quantas esposas, ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? E aí o Espírito de Verdade responde: a poligamia é lei humana. Semana passada nós falamos, né? Não é coincidência. Cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Olha só, então já temos um avanço na sociedade. Não são todos os países, tem país que permite a poligamia. Os homens têm mais de uma mulher, as mulheres ter mais de um homem é mais difícil de ver, né? Mas às vezes pode acontecer, né? Mas geralmente são os homens que têm mulheres, né? Várias mulheres, ou mais de uma, duas, enfim. Então, nós vemos aqui que o Espírito de Verdade fala que é uma evolução. É uma evolução por quê? Porque quando se une duas pessoas, e aqui não vamos falar apenas de duas pessoas, feminino e masculino, nós vemos que hoje existem muitas uniões de pessoas do mesmo sexo que se respeitam, se amam, né, que adotam crianças e dão uma educação moral para elas, muito mais louvável do que muitos lares de heterossexuais. Então, o preconceito que muitas vezes a sociedade tem por confundirmos todos esses conceitos, não nos faz nos atentar que aqui está falando de poligamia no sentido de casamento, mas quando a gente para olhar a sociedade de hoje, ainda tem muitas pessoas que, fora do seu relacionamento conjugal, têm relacionamentos extraconjugais e gera débito. A gente vê no livro Nosso Lar, né, que o André Luiz finalmente encontra com a mãe dele, que está no plano mais alto, né? Ela que vem vê-lo, ele, para ir até lá, ele tem que dormir e desdobrar para ele ir aonde que ela está, ou seja, ela está num lugar melhor que Nosso Lar, porque o nosso sonho é ir para Nosso Lar, né, gente? Mas o Nosso Lar ele está no umbral. Mas se a gente já for para uma... Aqui tem Novos Horizontes, né? Aqui em cima da Serra do Curral tem também uma colônia. Mas se a gente for, já está bom. A mãe de André Luiz estava no plano superior ainda. E aí, quando ele encontra com ela, ele fala assim: ô mamãe, e o papai? O pai de André Luiz, enquanto encarnado, ele teve umas escapadelas, né? Nas escapadelas, ele gerou vinculações com duas mulheres. Aí a mãe de André Luiz fala: seu pai, meu filho, está nas zonas inferiores, com aquelas irmãs que ele se vinculou. Mãe, e aí? Aí que eu vou voltar. E eu vou novamente ser esposa dele. Vai, mãe? Vou, e elas vão ser as minhas filhas. Olha só, gente, que nobreza espiritual. Ela iria receber como filhas as mulheres que foram amantes, e estavam todos três lá no plano espiritual inferior. Aí vamos imaginar esse contexto familiar. Que contexto é esse? Filhas tranquilas? Super comportadinhas? Pai ciumento? Possessivo? E tantos espíritos não dão conta e acabam caindo em esparrela
e cometendo atos muito menos dignos dentro do próprio lar. A doutrina espírita, ela explica, mas não justifica, porque há de haver o escândalo, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Então nós vemos que quando há educação espiritual, a gente está educando o espírito imortal, independente do que esse ser, ele vai ser quando ele crescer, quando, por exemplo, a criança cresceu e falou assim, eu tenho atração tanto por homens quanto por mulheres. Já namorou homem, depois namorou mulher, e muitas vezes a gente fica julgando. Ali fala, existe pessoas que realmente têm esta orientação. Mas o que é que está errado? O que está errado é a depravação, a promiscuidade, a falta de cuidado do ser com o outro, do ser consigo mesmo e do ser com o outro. Então, a educação moral é isso, é nós olharmos para dentro dos nossos lares, quem tem filhos, olhar para dentro dos lares, conversar. Nunca é tarde, não sei qual é a idade, se vocês têm ou não filhos, quem tem netos, conversar com os filhos para que os filhos conversem com os netos, porque nós só vamos ter um mundo onde a questão do sexo vai ser equilibrado, vai ser usado para toda a sua potencialidade e nobreza, quando nós tivermos seres mais equilibrados, seres evangelizados, seres que entendem que tudo que Deus fez é perfeito e proveitoso. No mundo de hoje, nós temos jovens que estão muito perdidos, jovens que estão buscando na internet o esclarecimento. E a internet também é neutra, gente? É igual eu falei do dinheiro. O YouTube tem coisas maravilhosas e tem coisas péssimas. E o problema é que existe um negócio que chama algoritmo, que ele clicou uma vez num determinado vídeo, o que o algoritmo vai fazer? Começa a bombardear. E o que os nossos filhos estão vendo na internet? Será que estão consumindo conteúdo adulto? Tem 13, 14 anos, está consumindo conteúdo adulto? Será que nós pais estamos vigilantes o suficiente para saber o que eles estão vendo? Ou será que a gente dá um celular para eles e pronto? Não tem tempo não, mas está lá no TikTok, morrendo de rir de vídeos aleatórios. Porque qual que é a parte que nos cabe? Tem uma pergunta também, não vou lembrar o número, que fala que nós pais somos responsáveis pelos nossos filhos, lá no Livro dos Espíritos. E sendo responsáveis, se os nossos filhos se desvirtuam, tem o livre-arbítrio deles? Tem. Mas o que a gente fez como pais para educá-los moralmente neste quesito? Porque se a queda e os pais não fizeram nada, porque estavam muito ocupados, os pais acabam tendo responsabilidade também na queda. Então nós temos que ter essa atenção para como que nossas crianças estão e os nossos adolescentes. A gente olha para a gente, obviamente, claro, tudo começa por nós, e olhamos para eles. Então vamos conversar com as nossas crianças, vamos orientar. Para quem tem filhos adolescentes, o livro chama-se Fala Sério. Ele é classificado para maiores de 16, só que essa garotada, gente, se for esperar 16 anos, muita coisa já aconteceu. Então, eu particularmente acho que 13, 14 anos já dá para sentar e fazer uma vez por semana. Não faz culto no lar uma vez por semana? Elege um dia na semana, senta e lê uma pergunta por dia. Ele tem 150 perguntas, é o Ellerson Santos, que é o autor. Ele não é um livro mediúnico, mas ele teve toda a orientação do espírito. Agora eu não me lembro o nome do espírito, mas ele foi um livro que foi orientado, prefaciado inclusive pelo mentor. Eles têm 150 perguntas de jovens de mocidades espíritas de vários lugares. E cada pergunta,
Quando eu comprei, meu menino queria olhar uma lá específica para ver se o que estava fazendo, se estava errado. Aí ele falou assim, saiu até aliviado. Eu falei assim, então vamos estudar. Ele gosta? Não. Ele detesta. Ele falta quase morrer. Por quê? Porque ele está na adolescência, ele tem vergonha. Embora é um assunto que a gente já fala desde criança. Mas será que os filhos de todos nós gostam de ir para a escola? A gente vai dar opção para eles? Você vai na escola se você quiser. Com a educação convencional, a gente obriga. E com a educação moral, não? E obrigar é um termo feio, né? Eu ainda não sei usar outro termo, não. Lá em casa eu falo, não, mas você vai. Você vai para a evangelização, agora para a mocidade, né? E vai também estudar aqui com a gente. Quando é que eu vou poder fazer minhas escolhas? Em breve, porque a liberdade vem acompanhada com a responsabilidade. E a gente, como pais e mães desta era moderna, a gente está dando muita liberdade, esquecendo da responsabilidade. Primeiro, nossa, porque eles podem tirar carteira com 13, 14, 15 anos, 16? Não tem maturidade. E nós temos que conversar, por quê? Porque o aflorar hormonal e sexual da criança e do adolescente, da transição da criança para a adolescência, é muito confuso para eles. E eles ficam perdidos desse mar de informação que nós temos, porque nós temos informação aí na internet. A gente não tem conhecimento sólido, pode até ter, mas o que eles andam acessando é informação, e muitas vezes desnecessária. E nós temos que pensar nas implicações que tem o uso totalmente equivocado, precoce, desvirtuado dessa grande potência que é o sexo. Porque pode ser uma gravidez? Pode. Um adolescente de 14 anos está preparado psicologicamente para ser pai, mãe? A gente que é adulto, a gente já tem dificuldade, né? Imagina um ser que acabou de sair da infância. O meu filho vai fazer 14 anos, ele brinca de Lego ainda. Ora ele parece um homem e ora parece uma criança. Não tem maturidade. Logo, nós não podemos dar para eles toda essa liberdade sem dar ali a nossa parte de responsabilidade. Então, essa educação moral que nós estamos chamando ao tempo todo, e Joana de Ângeles traz para a gente em várias obras, e aí tem uma obra que chama Amor, Imbatível Amor, em que ela fala também, é nós nos educarmos, educar os nossos filhos, porque aí sim nós vamos ter uma sociedade muito mais esclarecida, e o mundo de regeneração vai ser de pessoas esclarecidas, não só intelectualmente e cientificamente, que isso aí está caminhando muito bem, obrigado, né? Mas moralmente falando. E o moral aqui não é de moralismo, não é da gente ficar vigiando a vida do outro, ficar vigiando a sexualidade do outro, a orientação sexual do outro. Moral é diferente de moralismo. Jesus combateu o moralismo o tempo todo. Ele falou, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento. Aí quando vão lá apedrejar a mulher adúltera, ele é chamado, ele escreve um negócio no chão, que eu sou doida para saber o que ele escreveu. Uns falam que são os nomes dos homens que estavam lá, outros falam que é hipócrita, eu não sei o que ele escreveu, se alguém souber pode falar aí, né? Se alguém já leu alguma obra que fala. E aí ele fala, quem é que aqui está sem pecado? Pode jogar a primeira pedra. Aí todos ficaram atônitos, porque a lei falava que podia apedrejar a mulher adúltera. Mas podia apedrejar só a mulher, o homem não. Não devia apedrejar ninguém, na verdade. Não estou defendendo aqui, né? Aí eles param, e com toda a autoridade moral que Jesus tem, os mais velhos largam a pedra e vão saindo, e depois os mais novos. E aí ele fala, minha filha, cadê seus acusadores?
Eles foram embora, mestre. Eu também não te julgarei. Então nós temos que ter um olhar para nós, que muitas vezes a gente tem um olhar muito preconceituoso com, né, o que está fora, e a gente esquece o que está dentro. E para a gente finalizar nesses minutos derradeiros aqui, eu vou trazer outra frase de Paulo, esse grande apóstolo, né, que também teve uma vida missionária. E quem não leu Paulo e Estevão, leiam, porque ele é um doutor da lei, o amor da vida dele é Abigail. Eu vou dar spoiler aqui, né? Mas aí Abigail, ela parte para o plano espiritual e ele fica muito enfurecido com os cristãos, então ele vai para perseguir os cristãos. E a partir de então a história, eu acredito que vocês já sabem, né, o que aconteceu. E ele dedica sua vida inteira a viver o Evangelho do Cristo, pregar o Evangelho do Cristo, e é graças a este apóstolo que nós temos o Evangelho para os povos que não são os povos ali hebreus, né, os judeus, porque ele era o apóstolo dos gentios, das outras gentes. Ele fala o seguinte, lá na primeira carta aos Coríntios: fujam da imoralidade sexual. Ele não está falando para fugir do sexo, que sexo é errado, é proibido. Não, da imoralidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Nós somos, gente, espíritos imortais. O nosso corpo físico é um templo, que a gente vai ter que cuidar bem dele, devolver ele nas melhores condições possíveis, né? Mas a gente vai ter que ter muita responsabilidade e discernimento, que Emmanuel fala lá no livro Vida e Sexo, porque sexo é vida, é responsabilidade a serviço da felicidade, da harmonia e do universo. Então, que nós possamos, agora encerrando aqui, né, lembrar do dever. O dever está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever começa precisamente no ponto onde ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então vamos pensar que o sexo e a sexualidade é isso, é dever. Dever para com o nosso templo espiritual e corporal e para com o próximo. E que nós possamos ter muita educação, né, sexual. Eu vou deixar essa mensagem aqui que eu não vou ler, de Joana de Ângeles, que é a mensagem final, que é do livro Constelação Familiar, que ela fala sobre educação sexual. Eu já falei bastante, então o que ela fala aqui, eu já falei, que a criança tem que aprender educação sexual no lar, com os pais, para ter saúde moral. E aí vamos lembrar de Chico para a gente fechar. Perguntaram para o Chico se era proibido fazer sexo antes do casamento. Aí ele fala assim: meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena. Nem o sexo, nem o casamento. Então, a gente encerra aqui com o Chico. Muito obrigada e que fiquem em paz. Que Jesus possa abençoar cada lar, cada família. Obrigada. Agradecemos então a Elisângela, viu, Elisângela? Muito obrigado aí por preparar esse estudo, né, para nós nessa noite, né, de segunda-feira. A importância, né, gente, da educação moral, né, para o crescimento, principalmente espiritual, de cada um de nós, né? Somos seres vivos e se aplica em todo lugar, né? Respeito, dignidade, isso é para a sociedade, né, para crescimento, né, da sociedade, de todos nós. E como aplica em todo lugar, também na sexualidade, potência, né, divina em nós. Somos co-criadores, como a Elisângela trouxe para nós aqui. Então essa energia, essa força que nós temos, bendita, né, que Deus, nosso Pai, deu para cada um de nós aqui. Aí vou trazer o que eu li hoje, um bate-papo do Divaldo com o Chico. Olha que gostoso, né, gente? Dá vontade de estar lá, né, para ouvir esses dois conversarem. E Chico, né, falou para Divaldo que ele canalizou, né, como a Elisângela trouxe aqui, essa força divina, essa energia para
a mediunidade, para esse trabalho maravilhoso que Ele deixou para nós aí, para o nosso aprendizado. Então nós temos essa energia, essa força dentro de nós, para que possamos criar, como foi falado aqui, em vários campos, né? Na sociedade, na educação, na arte, na cultura, na poesia, na música. Tudo está envolvido essa energia. Então é cada um de nós desenvolver o melhor que nós possamos para benefício nosso e da sociedade. Todos nós vamos ganhar com isso. Eu agradeço então a atenção de todos. Nós vamos então fazer a nossa prece. E assim que terminarmos aqui a prece, nós vamos ter aqui, né, o atendimento para o passe. Quem tiver a necessidade, pode ficar ali à direita, né, para receber o passe. Então vamos então agradecer, né, a Deus, nosso Pai, por essa energia, por essa luz, essa força que cada um de nós temos em nós, para que possamos aproveitá-la da melhor maneira possível, que possamos ser guiados por Jesus, nosso companheiro, nosso amigo, nos direcionando para o que for melhor para todos nós. Que a sua luz, Mestre amado Jesus, se faça presente em nossos lares, se faça presente para todos aqueles necessitados que estão hoje de braços abertos, pedindo um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz no seu coração. Que possamos colaborar com nossos pensamentos, levando também essa nossa energia, essa nossa força criadora para todos que se sentem necessitados dela. Que assim seja. Obrigado a todos, uma boa noite.